Pessoal, pedi para o Caetano colocar a nossa projeção e estou muito feliz de estar aqui nessa noite, compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu creio que você será fortemente desafiado por Deus e Ele tem algo especial guardado para você hoje, para falar com você, desafiar a sua vida, a sua caminhada com Ele. Por isso eu vou pedir que você feche seus olhos e eu gostaria de orar mais uma vez, consagrando esse tempo ao Senhor e pedindo ao Espírito Santo que possa realmente abrir os nossos corações, nos desafiar, falar conosco. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio, chama cada um aqui, Deus, para andar, viver tudo aquilo que o Senhor tem. O Senhor traga ao nosso coração o entendimento da nossa circunstância, de onde nós estamos, como estamos vivendo, para onde o Senhor quer nos levar. Nos dê clareza, Pai. Nos dê clareza, fala ao coração de cada um aqui nessa noite. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com você, através dessa palavra que eu bolei aí, e eu queria te perguntar, o que você dá? O que você dá para Deus? Tudo ou a sobra? Seja sincero com você mesmo. Eu não estou falando de relativismo, eu não estou falando de comparação, porque muitas vezes ao responder uma pergunta como essa, primeira coisa que nós fazemos é relativizar. E muitas vezes relativizamos fazendo comparações. E dizemos, comparado a outras pessoas, eu estou até bem. Ou, tudo é relativo, porque tudo, para mim, não é igual ao tudo para você. Mas tira essa teoria para lá e seja sincero diante de Deus. Você dá tudo para Deus ou o que sobra? Você anda, a sua vida, ela mostra isso, que a sua vida é toda para Ele. Isso é só um discurso de um crente que não fala totalmente a verdade, ou é uma realidade para você? Então responde aí no seu coração, você dá tudo ou a sobra? Eu queria compartilhar e conversar um pouquinho sobre essa pergunta, ela já está aí dentro do seu coração, já está na sua mente, já está gravado, e eu queria fazer isso contando um pouco de uma experiência recente que eu tive. Eu e o pastor Alexandre fomos enviados pela igreja a visitar uma nova igreja, visitar uma igreja em outro país, uma igreja em células muito forte, e nós fomos lá para aprender, para conhecer, para descobrir coisas, e eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre essa viagem, sobre o que eu percebi, sobre o que Deus me mostrou naquele tempo. E basicamente, tudo que nós vamos conversar aqui hoje aconteceu nessa viagem, durou uma semana, e eu queria que então você ficasse ligado. Para isso, acho que a maioria de vocês estava aqui, talvez na última vez que eu preguei, eu falei que eu gosto muito de quê? Quem lembra? Não foi moto. O que mais? Que eu gosto de fazer no computador, ficar olhando, o que é? É um mapa, exatamente, eu gosto de mapa. Eu não consigo viajar sem olhar no mapa. Não é porque eu fico olhando no mapa para dirigir, mas eu não consigo olhar, pensar num outro lugar e não saber onde ele está localizado. Então eu queria te apresentar esse país e essa igreja que nós fomos visitar através dos mapas. Então para isso, vamos ver se o som vai funcionar. Eu navegando aí, Isso é eu, tá, gente? Navegando na internet, ouvindo música, sossegado. Estamos aí na América Central. Só para você localizar aí, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, depois Guatemala e México. Então, para onde nós fomos? Para El Salvador.
É isso que eu faço, eu gosto disso aí, ó. Olha o tamanho do país, pequenininho, são 22 mil metros quadrados, quilômetros quadrados. É um país pequeno. Um país desse tamanho tem 28 vulcões. Você acredita? 28 vulcões num país desse tamanho. E essa é a capital. A capital chama São Salvador, ou San Salvador. Mais ou menos 2 milhões de pessoas vivem na capital. É só aqui que tá ruim ou do outro lado tá bom? Deixa eu ver. Ah lá, e agora eu coloquei o nome da igreja, ó, Missão Cristiana de Elim. Vamos ver onde é que é? Aqui tá melhor a imagem aqui, ó. Aí fica localizada a igreja, tá vendo? Aí, como eu sempre faço quando eu vou viajar, eu pego o bonequinho. Você já pegou esse bonequinho aí? Joga no mapa, mas não tinha, aí não funcionava o bonequinho, não tem. O Google não passou por lá ainda, então não consegui ver nada. Mas, se você abaixar um pouquinho, normalmente tem fotos. E aí estão algumas fotos da igreja. Essa aí é a entrada principal da igreja. Esse estádio aí é um plano que eles têm. Deixa eu ver o que mais que eu vi aí de bonito. É só uma foto da igreja, ó, tirada de cima do palco, um grande galpãozão grande. Esse é o pastor Mário Vega, pastor dessa igreja. Igreja de Elim. Aí, ó, como é que são as cadeiras lá nessa igreja. Não tem ar-condicionado, não tem ventilador. Aí é o estacionamento dos ônibus. Por culto, 60 ônibus vêm para os cultos. Aí estão as cadeiras. Esse auditório deles é bem grandinho, viu? Não parece assim não, mas é bem grandinho. Aí agora um pouquinho do site aí, ó, para você conhecer, ó. elim.org.sv. E você consegue entrar, ó. Tem um site, tem palavra, tem muita coisa bonita. E essa igreja se chama, então... Aí, ó, celebraram 40 anos, a igreja celebrou esse ano 40 anos. Um livro muito bom. E eu deixei um recado aí para você que acompanhou o vídeo até o final. Eu descobri essa semana, eu sempre quis saber como é que fazia isso. Você sabe fazer isso aí? Gravar sua tela? Sabe ou não? Você já viu, provavelmente você já viu no YouTube. Tipo assim, quando você não sabe fazer alguma coisa, você coloca lá no YouTube, como gravar um DVD. Aí o cara entra e fica fazendo, então eu descobri que tem jeito de fazer isso. E fiz essa semana. Então nós fomos para El Salvador. Igual eu falei com vocês, é um país pequeno, um país que está localizado, faz divisa com a Nicarágua, ou Honduras, né? Nicarágua e Guatemala. É um país na América Central, um país pequeno. Então, nesse país, igual eu te falei, tem 28 vulcões. Lá eles falam que quase todo dia tem um pequeno terremoto. E um dia, mas você não sente muito, pelo menos eu não senti, não. E aí um dia a gente estava lá, o pastor perguntou, você sentiu o terremoto essa noite? Eu falei, não senti nada. Então lá praticamente tem terremoto, é uma área onde há um encontro de placas tectônicas. Então é um país onde praticamente todo o terreno é vulcânico, tem característica vulcânica. Ele tem praias que dão para as águas do Pacífico, bem quentinhas as águas, mas as praias não são tão bonitas, não. São praias de pedra, tem muita pedra. E nesse país, que é um país muito simples, é um país que a gente diria aí, não é um país com grandes recursos financeiros. Uma das coisas que nós perguntamos lá, curiosidade, do que sobrevive esse país? E o cara, a primeira resposta é, de remessas que vêm do exterior. Por quê? Esse país, El Salvador, há um grande fenômeno de migração. Como é um país pobre, um país com poucos recursos, poucas oportunidades de trabalho, muitas pessoas vão embora e migram legalmente, mas a grande maioria ilegalmente para os Estados Unidos e alguns vão também para a Espanha. Lá é um país de fala espanhola, então eu hablé mucho espanhol lá, né? E foi muito legal nesse sentido. Agora, é um país onde mais ou menos 60% da população tem trabalhos informais.
Fui eu? Não, né? É um país pobre, um país muito pobre. Você chega, um aeroporto pequeno, mas nós fomos lá para visitar uma igreja, a igreja de Elim. Essa igreja, só para você conhecer um pouquinho, esse aí é o templo deles. É um templo que cabe 5.000 pessoas. Então, não tem nada de luxo, a estrutura é muito simples, é um grande galpão, não tem ar-condicionado e lá faz um calor insuportável, mas é uma igreja muito grande, né? Cabem 5.000 pessoas. E eu queria aí, mostrar mais uma fotinha. Não está funcionando não, ele vai passando para mim. Então você vê lá, tem gente até lá no final, ó, tá vendo? Aquilo ali é o portão de saída e as pessoas assistindo o culto, né? Uma igreja tudo muito organizado. E o Joel Kominski escreveu um livro sobre essa igreja, né? E o nome do livro é Paixão e Persistência, a História da Igreja de Elim. Mas antes de seguir com o slide, eu queria te dar alguns dados dessa igreja. Nós fomos lá por quê? Porque é uma igreja que pode nos ensinar muitas coisas. Alguns dados importantes, hoje, em San Salvador, em El Salvador, ou seja, no país, essa informação, deixa eu recomeçar aqui, porque na capital, em São Salvador, onde nós fomos, na capital, eles têm 7.400 células, então uma igreja muito grande. Nós começamos aqui na Central há mais ou menos 15, 16 anos a trabalhar com as células. Eles começaram há 30 anos. Ou seja, eles têm o dobro de tempo de vivência de o que é viver uma igreja em célula do que nós temos. Então, nós fomos lá o quê? Para aprender. O que a gente descobriu? Então, eu vou falar para você. Hoje, na capital, eles têm aproximadamente 70.000 pessoas envolvidas na vida da igreja e nas células. Então, 7.400 células, 70.000 pessoas. Hoje, em células, eles têm aproximadamente 29.000 crianças. É um país muito pobre, um país muito assolado pelas gangues ou pelo tráfico, muito forte mesmo. É uma das cidades mais perigosas do mundo. Eles têm um sistema de ônibus muito parecido com o MOVE, mesmo esquema, mas não é tão bonito como as estações do MOVE, nossa, tem uma arquitetura bonita. Não, lá é bem mais simples. Em toda a estatura do MOVE, em toda a estação do MOVE, tem pelo menos dois soldados do exército com um trem gigantesco na mão. Uma cidade muito perigosa. Vários lugares onde a igreja está, onde existem células, são lugares muito violentos, onde vamos dizer, o que eles chamam lá de pandija, que é como se fossem as gangues, dominam. Então, uma das visões que eles têm é realmente trabalhar com as crianças, porque essas crianças são aquelas que viram as crianças do tráfico, aquelas que viram as crianças da violência, aquelas que têm assolado o país. Então, eles estão trabalhando muito forte, tem aproximadamente 29.000 crianças em células, e o alvo deles é ter 100.000 crianças em células, ou seja, 10% do total de crianças, adolescentes, que eles chamam crianças e adolescentes, da cidade. Então, eles querem chegar a 100.000. Você está percebendo que os números são bem grandes, né? Para você ter uma ideia como funciona, eles têm um tempo para 5.000 pessoas. Nos domingos, acontecem 6 cultos, todos os domingos. O primeiro começa às 7h30 da manhã, amém? Quem se voluntaria? 7h30 da manhã. Acontece que lá, aqui na Central, nós trabalhamos com redes. Lá eles trabalham por distritos. Distritos são como se fossem regionais para a gente, ou seja, eles se dividem como igreja geograficamente. Então, no domingo, eles têm 6 cultos. O que acontece? A cada 2 distritos, eles participam de um culto. Então, 7h30 é o distrito X e o distrito Y. Aqui como se fosse, o culto das 7h30 é rede Awake e rede Link, por exemplo. Depois tem o próximo culto, e vai assim até 7h30 da noite. Eles têm 6 cultos no domingo. E o que acontece? Há uma rotatividade, ou seja, esse ano você está às 7h30 da manhã. Ano que vem você vai para 8h45, ou seja, cada ano que passa o horário do seu culto muda. Por quê?
Porque ninguém quer ficar com o culto das 2h30 da tarde, porque é um calor impossível. Você imagina assim, 45 graus, batendo naquela telha de amianto, sem ventilador e sem ar-condicionado. 6 cultos no domingo, mas deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é impressionante? Os 6 cultos lotados. 5.000 pessoas. Alguns cultos, as pessoas lá na escada, como eu mostrei para vocês. E a maioria não tem carro e eles vêm de ônibus. Como funciona isso? As células se reúnem, cada um dá $1, que lá a moeda é dólar, dá 50 centavos, e eles alugam um ônibus, e todos os domingos eles pegam um ônibus, né, já que é regional, as células são todas por quarteirões, por bairros, por zonas, então eles vão nos ônibus e vão para os cultos. A cada culto, mais ou menos 60 ônibus chegam. O que mais que tem de interessante? Ou seja, muito mais, 60%, 70% da igreja frequenta os cultos ao domingo. E são alguns dados interessantes, que vão gerar, então, aquilo que nós percebemos de lá. Mas falando de Elim como um todo, porque eles têm a igreja de Elim, é uma igreja na capital, essa igreja aí que eu mostrei as fotos, mas eles têm outras igrejas no país e outras fora do país. Os dados são, eles têm 39 filiais dentro do país. Então, o país é pequeno, por exemplo, se você sair de São Salvador e for para a igreja de Santa Ana, que é uma igreja de 10.000 membros, ou seja, 10.000 membros é uma outra igreja que eles têm dentro do país, você vai andar mais ou menos 1 hora de carro e você chega nessa igreja. Nós fomos lá, conhecemos essa igreja, e é uma igreja, por exemplo, de 10.000 pessoas. Eles têm 39 filiais em El Salvador, tem 60 igrejas nos Estados Unidos e no Canadá, e tem 12 igrejas na Europa. O total, total hoje de células que eles têm é 12.341 células. Você já imaginou o que é isso? 12.341 células. Qual é o nosso alvo? Todo mundo sabe que nós temos um sonho. Qual é o nosso sonho? 5.000 células. Aí eu te pergunto, é possível ou não? É. Os caras conseguiram. Só na capital, 7.400 células. Mas falando de Elim como um todo, 12.341 células. E hoje, somam aí aproximadamente 140.000 pessoas envolvidas nas células e todas essas igrejas da igreja Elim. Ou seja, uma igreja muito grande. Eles têm uma grande experiência com a visão celular. Uma das coisas que nós percebemos lá é que realmente é uma igreja muito viva. Eu queria te apresentar quais foram as marcas dessa igreja. Porque, afinal de contas, nós fomos lá para olhar, para ver, para saber o que faz uma igreja ser uma igreja relevante. É claro que quando nós estamos aqui falando desses números, nós estamos expressando algo muito maior. Porque quando nós falamos de 136.000 pessoas envolvidas, nós não estamos falando simplesmente de 136.000 vezes o número 1. Nós estamos falando de pessoas que estão sendo transformadas, de famílias, de realidade de um país. É uma igreja que tem uma grande influência no país. O pastor Mário Vega, ele tem uma coluna no principal jornal de El Salvador. E mensalmente ele escreve uma coluna, falando sobre princípios, falando sobre educação, falando sobre violência, falando sobre política, falando sobre corrupção. Ou seja, uma igreja que faz a diferença. Não é isso que nós queremos ser. Não é isso que você quer ser. Alguém que faz a diferença no país que vive. Nós estamos precisando de mais, gente. O nosso país está precisando de gente que conheceu a Jesus. Essa vergonha que te irrita, essa vergonha que te deixa bravo, essa vergonha que te deixa sem esperança, ela pode mudar, sabe como? Quando pessoas que conhecem a Deus, que têm uma vida linda, que vivem para a glória de Deus, que não compactuam com o pecado, tomarem posições. Então, uma igreja de grande influência, e nós fomos lá para falar o que é que eles têm, quais são as marcas. Vamos ver se está funcionando. Pode pôr. Quais são as marcas de Elim? Como é que é? Eu que vou passar ou você? Vamos decidir aqui, vamos ver. Eu, então vamos lá.
Ou foi você? Não sei, né? Gente, na hora que eu for apertar, a marca dessa igreja, depois de, durante uma semana, olhando, nós fomos lá para participar da conferência anual de líderes supervisores de Elim. É uma conferência que acontece de segunda a sexta-feira, e de segunda a sexta-feira nós participamos dessa conferência, e tivemos reuniões com os pastores para conhecer toda a estrutura, fazer todo tipo de pergunta que a gente podia. Depois de olhar muito e presenciar, 3 coisas ficaram no meu coração. É uma igreja que tem paixão. É uma igreja que a dedicação está assim clara. E uma forte espiritualidade. Uma paixão por Deus que constrange a gente. Uma dedicação que constrange. E uma espiritualidade que constrange a gente. Quando eu falo de paixão, eu falo de um povo que faz isso. Que não tem, é um povo muito pobre. Pra você ter uma ideia, em termos de valor, mas não transfere para o real, porque talvez você ache que é uma outra economia, os preços das coisas são muito diferentes, mas um salário mínimo em El Salvador são $300. Uma pessoa que trabalha informal ganha $6 por dia, em média, ou seja, ela vive com $180. $180 significa que, para você pagar um aluguel em uma comunidade muito pobre naquele país, custa mais ou menos $40, $50 por mês. E as pessoas moram, às vezes, a 40 minutos, 1 hora de ônibus da igreja, mas todo domingo eles estão lá fiéis, firmes. Paixão por Deus. Uma paixão que deixa a gente assim, constrangido. Uma paixão que fala assim, não é possível. Em Elim, o sistema deles é muito diferente. Eles têm culto 2 vezes por semana à noite. E o que acontece nos cultos durante a noite de dia de semana? 5.000 pessoas. E quem que vai? Essas mesmas pessoas que vêm de ônibus de 1 hora, 45 minutos, meia hora, para estar ali. São apaixonados pela obra de Deus. Apaixonados. Para todas as pessoas que a gente perguntava, eu fui numa célula e eu perguntei para aquele líder, há quanto tempo você lidera? 23 anos. Eu lidero há 23 anos. Eu me converti com 13 anos. Com 14 anos eu comecei a liderar uma célula. E eu sirvo a Deus até hoje. Eu perguntei para ele, por que você faz isso há tanto tempo? Sabe qual é a resposta dele? Porque eu amo a Deus. Deus fez tudo por mim. Isso aqui que eu faço é um mínimo. É um mínimo. Deus me salvou e transformou a minha vida. Hoje eu tenho uma família, era para eu ter morrido, era para eu ter me envolvido com tantas coisas, e eu faço isso porque eu amo a Deus. Apaixonado. Algo que constrange a gente. Eu falei, meu Deus, eu tenho tanta facilidade para servir a Deus. Eu tenho tanta facilidade para colocar a obra de Deus para frente. Outra coisa, dedicação. 23 anos liderando uma célula. Desses 23 anos, 12 anos ele foi um supervisor. Atualmente ele não está supervisionando. Aí um outro supervisor foi nos pegar no hotel para nos levar na conferência e eu perguntei para ele, cara, mas por que você é um supervisor? Por que você dedica 4 noites? 4 noites. Segunda-feira, ele vai para a reunião com o pastor, toda segunda-feira. Terça-feira, ele está no culto. Quarta-feira, dia de planejamento da célula dele, ele encontra com os membros para fazer o planejamento. Quinta-feira, descanso. Sexta-feira, culto de doutrina com o pastor Mário Vega. Cara, por que você faz isso? Porque eu sou apaixonado por Deus. Porque Deus deu tudo para mim. Essa vida que eu vivo é para viver para Ele. Isso não é uma pessoa, não, é todo mundo que você pergunta. Dedicação. Eles têm 6 cultos por domingo. A cada culto, 250 voluntários servindo no culto. A cada culto, 250 voluntários. As equipes são
dobradas. Então, se você é uma pessoa que serve nos cultos, a cada 15 dias você serve. Então, você serve um dia, aí uma outra equipe faz no outro domingo, e você volta. Então, 2 vezes por mês você está servindo. O que eles fazem? Tem gente que fica na recepção. Como são 6 cultos, sabe o que alguns fazem? Limpam o banheiro. Entre um intervalo de um culto e outro, eles estão lá limpando o banheiro. Outros cuidam de criança. Outros estão lá no estacionamento. O que você faz hoje? Eu só organizei os carros. Dedicação total. Uma paixão que nos constrange. Um povo apaixonado pela obra de Deus. E uma espiritualidade que também nos constrange. O fervor das pessoas na hora do louvor, na hora da palavra, é uma coisa impressionante. Impressionante. O louvor está lá e as pessoas, você vê um quebrantamento, você vê uma fome por Deus, que é uma coisa assim, que me deixou bobo. E aí eu fiquei perguntando, como que uma igreja cresce tanto? Como que um povo alcança tanta gente para Jesus? Um povo simples, gente. Pessoas simples. Apaixonadas por Deus. Disponíveis para Deus. Amam servir a Deus. Amam servir a Deus de todo o coração. Toda viagem que eu faço, eu gosto de ler um livro. E eu fui para lá para aprender muitas coisas, como é que eles formam os líderes, como é que eles dão o CCM, tudo. Estou citando aqui para vocês as marcas, aquilo que me marcou, aquilo que ficou no meu coração, o que eu quero transportar para a minha vida. Mas sabe, toda viagem eu gosto de ler um livro, e nessa viagem não foi diferente. Ah, eu esqueci aqui, ó. Alguém está fazendo aniversário hoje? Cadê? Corre aqui, corre. Quem? Ué, se não vier, não vai ganhar não, velho. Aqui, eu ganhei um CD lá, ó, em El Salvador, chama Te Prometo, Romeu e Carla aqui, ó. Presente para você. Né? Você demorou, né, velho? Racha o CD com ele ali, ó. Você ouve uma música, ele ouve outra. Mas eu quero transportar esses valores, mas toda viagem eu levo um livro para ler. E foi impressionante que nessa viagem eu percebi que Deus quis conectar 2 coisas. As experiências que eu estava tendo ali, aquilo que eu estava vendo, aquilo que Deus estava desafiando no meu coração. E complementar com a leitura desse livro. Cadê? Alô? Quem já leu esse livro? Louco Amor. Alguém? Eu peguei esse livro para ler, eu já comprei esse livro há muito tempo atrás, mas eu decidi ler esse livro durante essa viagem. E ao ler esse livro, a seguinte pergunta veio ao meu coração: eu tenho um louco amor? Porque o que eu percebi é que eles são apaixonados, dedicados e têm uma espiritualidade muito contagiante. E na resposta das pessoas, sempre vinha essa palavra: porque eu amo a Deus, porque eu amo a igreja, porque eu amo a obra de Deus. E eu fiquei perguntando, eu tenho um louco amor? E eu te pergunto, você tem um louco amor? Você tem esse louco amor? Eu percebi, aquelas pessoas tinham algo diferente. E ao ler o livro, eu comecei a ficar constrangido, porque eu estava olhando de um lado as marcas de uma igreja que tem feito a diferença, de pessoas que me constrangeram com a vida que eles levam, com a entrega que eles dão para Deus. Eles têm plena convicção de que essa vida é para glorificar a Deus. Eles têm plena entendimento de que tudo que eles têm em termos materiais, nada disso vai para a eternidade. Eles têm pleno entendimento que essa vida é passageira e de que Deus nos chamou para viver uma vida completa para Ele, e que muitas das coisas que nós gastamos a nossa energia e que são importantes para a nossa sobrevivência aqui, mas nós não podemos amá-las. E eu percebi que eles amam a Deus
de maneira diferente. Maneira diferente. As marcas de Elim: paixão, dedicação e espiritualidade. E no livro, ao tratar o tema do louco amor, ele apresenta as marcas opostas. E as marcas opostas são essas. Opa, acho que foi muito rápido. Aí, ó, vai mais um. Morno, morno e morno. Alguém que é morno com Deus, alguém que entrega, mas entrega só a metade, alguém que é intenso, mas só de vez em quando, alguém que é parcial na sua entrega por Deus, pode também ser dito como morno, não tem as marcas que eu vi naquela igreja. Não existe. Alguém morno não vai andar 1 hora de ônibus, debaixo de um sol de 45 graus, em um ônibus velho, caindo aos pedaços, para ir na igreja. Não vai. Alguém que é morno, não vai ficar se dedicando tanto. Alguém que é morno, não fica durante o culto, assim, num quebrantamento tão forte. Eu perguntei para o pastor Mário Vega, falei: pastor, como vocês fazem? Por que você acha que a igreja fica tão cheia durante os cultos? Ele falou: porque as pessoas vêm aqui e elas encontram, porque elas buscam, elas encontram aquilo que elas precisam. Elas vêm para receber, elas sabem que só Deus pode dar resposta para a vida delas. Mas o morno fica só morno. O morno fica só morno. E sabe o que acontece? Essa pergunta continua ecoando: eu tenho um louco amor? O que me impede de viver isso? O que me distancia de ter paixão, dedicação, uma espiritualidade tão forte? Será o que está faltando? Será que é amor por Deus? Será que é uma entrega completa, um amor que leva a gente a viver uma vida diferente? E eu fiquei pensando, em cima daquela pergunta, se eu dou tudo ou se eu dou a sobra. Quem ama, não dá a sobra. Mas quem é morno, só dá a sobra. Quem ama, não dá a sobra, só quem é morno. Só quem é morno. Quem é morno não aguenta liderar uma célula 23 anos. Só quem é apaixonado. Eu sei que você deseja. Eu sei que você quer. Mas por que às vezes a gente não consegue chegar lá? Tantas vezes a gente suporta, a gente tolera, a gente acaba achando que é normal ser morno. Porque afinal de contas a gente olha para tanta gente e fala: mas eu já estou até melhor que muita gente. Mas antes eu nem era crente, agora eu já sou pelo menos convertido. E eu sinto que em muitos momentos a gente fica dosando o tanto que a gente vai se entregar a Deus, o quanto a gente vai se envolver com Deus, o quanto a gente vai se envolver com a igreja. E existem pessoas que estão dando tudo e estão colhendo frutos por isso. A obra não cresceu, aquela igreja não cresceu, aquela igreja não se tornou influência no país à toa, não. Alguém pagou preço. Pessoas se entregaram. Pessoas se entregaram em paixão por Deus, paixão pela obra de Deus, em dedicação, em entrega, em uma espiritualidade que te constrange. Nada vem à toa. Você tem dado a sobra para Deus ou você tem dado tudo para Deus? Você dá para Deus o que te... eu gastei meu tempo com isso, com aquilo, agora eu dou o restinho aqui. Aí quando sobra um restinho, estou cansado, então não sobrou nada, então não dou nada para Deus. Onde está a nossa prioridade? E o livro acabou de arrebentar comigo durante essa viagem. E eu queria te apresentar aquilo que eu entendo
que são características de quem está morno. Eu não vim aqui para afirmar isso a seu respeito, mas eu queria te levar a, olhando para aquela igreja, olhando para aquelas pessoas, olhando para essas características que eu te apresentei, que eu creio que são características de Deus que quer colocar dentro de nós, que nós também podemos ser conhecidos como pessoas que são apaixonadas, que são dedicadas, que são, assim, altamente espirituais, vivem uma vida espiritual linda, intensa, forte. Então, ao apresentar o que seria um morno, eu gostaria que você se posicionasse nessa noite. Se você está para lá ou no meio, você está morno. Ou você está quente, ou você está frio. Ou você está quente, ou você está morno. Há um texto na Bíblia que diz o seguinte, Mateus 13:44 diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Quando nós encontramos a Deus, quando Deus muda a nossa vida, sabe o que nós deveríamos fazer? Como esse homem, que encontrou um tesouro, sabe o que ele fez? Foi lá, vendeu tudo, falou, não me interessa mais nada, eu vou comprar aquela propriedade, porque eu quero ter esse tesouro. É alguém que deu tudo, alguém que olhou e falou, isso é muito valioso. Eu te pergunto, qual valor você dá para a sua vida com Deus? Se baixo, morno. Se alto, paixão, dedicação, espiritualidade. Esse homem entendeu. Ele foi lá e comprou o campo. Se você soubesse que em um determinado terreno tivesse, por exemplo, petróleo, e ninguém mais soubesse, você não queria ir lá e comprar isso barato para depois você ter todo o benefício? O reino de Deus é assim. Quando você encontrou o reino de Deus, isso tem que se tornar a coisa mais valiosa na sua vida. Se você encontrou a Deus, isso tem que ser a coisa mais valiosa da sua vida. Amém ou não? Se você encontrou a Deus, isso precisa ser a coisa mais valiosa da sua vida. Olha os relatos. Pessoas mornas frequentam a igreja com regularidade. É isso que se espera delas, pois é o que se acredita ser um comportamento dos bons cristãos. Por isso, vão sempre aos cultos. O morno não é aquele que está no mundão, não. Ele vem na igreja. Pode manter agora que eu vou projetar alguns versículos. Ele vem e tal, mas sabe, vem por obrigação, é morno. Frequentam com regularidade, mas assim, né? Eu vou porque eu preciso ser um bom cristão, né? Então um bom cristão vem ao culto aí, né? Vem 2 vezes no mês, e tá bom demais, né? Porque antes eu não ia em nenhum, agora eu estou indo em 2. Mas Isaías 29:13 diz assim, que Deus um dia falou, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios. Vem, canta louvores, é tudo tão lindo. Mas a Bíblia diz, o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é só feita de regras e ensinada por homens. Eu não consigo entender como alguém vem a um culto adorar a Deus e fica sentado numa cadeira achando como se estivesse assistindo um espetáculo. Você veio cultuar, você veio dar a Deus, você veio adorar a Deus, como você vai ficar assim? Como fica assim, deixa eu ver como é que vai ser hoje, legal, nós esqueceram uma vírgula ali na projeção, nossa, aquilo ali tinha que ser no plural, não, o cara errou a palavra na hora de cantar. Pessoas mornas entregam dinheiro para instituições de caridade e para a igreja, desde que isso não altere em nada o seu padrão de vida. Quando dispõe de algum dinheiro a mais, e é fácil e seguro doar, elas o fazem. Afinal de contas,
Deus ama aquele que dá com alegria, certo? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Pode passar. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não faço questão de pagar, não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. As pessoas querem contribuir desde que não afete nada na vida dela. Então, se está tudo tranquilo, eu contribuo. Dízimo, se sobrar, quem sabe? Morno. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Pessoas mornas tendem a escolher o que é popular e desprezar o que é certo quando estão em conflito. Elas desejam viver bem, tanto dentro quanto fora da igreja. Se preocupam mais com o que o povo pensa sobre o que elas fazem, como ir à igreja e entregar o dízimo, do que com o que Deus pensa de seu coração e de sua vida. Pode passar. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A palavra de Deus diz. Estão mais preocupados com uma aparência do que realmente ser. Estão mais preocupados com a casca, com a forma, com a regra, do que realmente ser apaixonado, se entregar, se dedicar à obra de Deus. O que mais? Tem mais um aí ou vou para o próximo? Vamos para o próximo. Pessoas mornas não desejam de fato ser salvas de seu pecado. Elas só querem ser salvas do castigo que esse pecado gera. Elas não detestam o pecado de maneira sincera, nem se lamentam pelo que cometem. Só lamentam pelo fato de que Deus vai puni-las. Gente morna não acredita muito que essa nova vida que Jesus oferece é melhor que a vida antiga e pecaminosa. Não quer ser santo para agradar a Deus, não. Só quer ser santo porque tem medo da punição. Nem crê mesmo que Deus pode dar uma vida livre do pecado, uma vida linda. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Deus tem uma vida em abundância. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O morno fica ali. Está tudo beleza. Pessoas mornas são movidas por histórias de gente que faz coisas radicais por Cristo, mas elas mesmas não agem. Presumem que esse tipo de iniciativa é coisa de cristão radical, e não para a média das pessoas. Gente morna considera radical aquilo que Jesus espera de todos os seus seguidores. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-os a vocês mesmos, a si mesmos. Pensem nisto, pois, quem sabe o que deve fazer o bem, e não o faz, comete pecado. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro? Responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus. Tem gente que fala: esse negócio de ir na igreja é muito radicalismo. Fanatismo.
É o que Deus espera de você: compromisso, paixão, dedicação, exclusividade, espiritualidade. Isso não é para crente especial, não, isso é para todo crente. Viver uma vida santa não é para quem é o líder, não, é para todos nós. Pessoas mornas raramente compartilham sua fé com os vizinhos, colegas de trabalho ou amigos. Não querem sofrer rejeição, nem desejam que as pessoas se sintam constrangidas ao falar sobre questões pessoais como religião. Pode passar. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Às vezes as pessoas dizem assim: mas pregar é opcional. Nega Deus, então. Não compartilha sua fé, não, esconde. O que a palavra de Deus diz? Você quer ser afirmado por Deus? Você quer que Deus te afirme? Afirme Ele. Mostra quem Ele é na sua vida. Pessoas mornas medem o seu grau de moralidade ou bondade comparando-se com o mundo. Elas se sentem satisfeitas, porque, mesmo não sendo tão dedicadas a Jesus, quanto os tais radicais, também não são tão horríveis quanto aquele sujeito que mora no fim da rua. O que a Bíblia diz? O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como os publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Hipócrita. E às vezes a gente se compara: mas esse negócio de Elim, os caras são apaixonados, não sei o quê, mas isso é só porque a cultura deles permite, é só porque eles não sei o quê, é só porque eles não sei o quê, porque eu não, porque eu tenho tantas outras coisas para fazer e tal. E a gente se compara às vezes com o que está vivendo longe do padrão de Deus, porque Deus nos chamou para uma entrega completa. O que mais que ele fala sobre os mornos? Pessoas mornas dizem amar a Jesus, e Ele é, de fato, parte da vida delas, mas apenas parte. Elas entregam a Ele uma fração do seu tempo, uma fração do seu dinheiro e de seus pensamentos, mas Ele não tem permissão para controlar a vida delas. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. É tudo, a sobra não serve. Pessoas mornas amam a Deus, mas não o fazem de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. Elas garantem que tentam amar o Senhor dessa maneira, mas dizem que esse tipo de devoção não é possível para as pessoas em geral. É coisa de pastores, missionários e fanáticos. Essa entrega, Daniel, que você está comentando aí, que as pessoas de lá têm, isso é para gente especial, porque a média comum tem que viver uma vida medíocre. Vamos ver o que a Bíblia diz. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. É para todo mundo, é para mim, é para você. Pessoas mornas amam os outros, mas não procuram amá-los tanto quanto amam a si mesmos. O amor que demonstram pelos demais é tipicamente focado naqueles que retribuem o seu sentimento, como familiares, amigos e outras pessoas que elas conhecem, com as quais possuem algum tipo de ligação e afinidade. Sobra muito pouquinho amor para aqueles que não são capazes de amá-las também, e menos ainda para aqueles que as desprezam deliberadamente.
ou que possui filhos mais talentosos nos esportes, ou que não sabem conversar direito. O amor das pessoas mornas funciona à base da conveniência e é extremamente seletivo. Costuma se apresentar envolto em amarras. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles a quem os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Amar quem ama a gente é fácil. Jesus está falando: ama quem não te ama. Ama quem dá trabalho para você. Ama quem não é igual a você. Ama quem é do outro lado. Quem gosta das coisas opostas que você gosta. Quem defende outras coisas. Ame eles. Os mornos não fazem isso. Pessoas mornas servem a Deus e aos outros, mas não ultrapassam determinados limites em termos de tempo, dinheiro, energia. É limitado. É limitado. Vamos ver o que a Bíblia diz. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa: venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois você vem e segue. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos. Vamos pensar assim, gente. Como é difícil para aqueles que têm, não precisa ser rico, não, mas que tem uma certinha segurança, entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A Bíblia pede tudo para a gente, mas o morno só quer dar um pouquinho. Pessoas mornas pensam na vida terrena com muito mais frequência do que na eternidade nos céus. A vida diária é muito mais focada na lista de afazeres, na agenda semanal, nas férias do mês que vem. De vez em quando, se tanto, elas param para pensar na vida por vir. A respeito disso, C.S. Lewis escreveu: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram por esse mundo presente foram justamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir. A partir do momento em que o cristão parar de pensar com frequência no outro mundo, ele se torna ineficaz nesse mundo. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pessoas mornas se sentem seguras pelo fato de frequentarem uma igreja, por terem feito uma profissão de fé aos 12 anos e por serem batizadas, por terem sido criadas em uma família cristã, por votarem nos republicanos e por viver nos Estados Unidos. Assim como os profetas do Antigo Testamento alertaram Israel de que a nação não estava a salvo apenas por viver naquela terra, nós também não estamos a salvo apenas porque ostentamos um rótulo de cristão. Ou alguém insiste em nos classificar como nação cristã, no caso dos Estados Unidos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem muita gente que vai falar Senhor, Senhor, mas vai dar zebra lá na frente. Termino com um versículo.
Se a banda puder subir aqui para me ajudar, a gente cantar uma canção, ter um tempo de oração e reflexão diante de Deus. 2 Coríntios 13, 5 diz assim: examine-se para ver se vocês estão andando na fé. Provem-se a si mesmos. Por que eu coloquei tantas dessas coisas? Para você ver aquilo que a palavra de Deus diz, você comparar com aquele relato daquela igreja. E eu termino com esse versículo, porque hoje é um dia de você se examinar. Não sou eu que vou dar a nota se você passou ou não. Não sou eu que vou dizer se você é morno, se você é frio, ou se você é quente, apaixonado, dedicado. Se a espiritualidade é algo forte na sua vida, se Deus é prioridade para você. Quem vai dizer isso é você mesmo. Quando eu li o relato desse livro, eu fiquei pensando, como é fácil a gente ser morno. Eu não vi um povo morno ali, não. Eu não vi um povo preocupado com as suas riquezas, mas eu também não vi um povo preocupado com a sua pobreza. Eu vi um povo entregue na mão de Deus. Eu não vi um povo que precisa ser obrigado a viver a igreja, porque ele já entendeu que essa é a vida dele. Ele é crente. Eu perguntei para o supervisor, falei, cara, mas você dedica tanto para a obra de Deus? Segunda-feira você tem um compromisso, na terça você tem outro, na quarta você tem outro, na quinta você está com sua família, na sexta você tem também à noite, no sábado você fica com a sua família, mas tem as células, todas as células são no sábado lá. Domingo você está na igreja, mas, cara, porque, como assim? Eu não conseguia acreditar. Falei, mas como assim? Ele falou, eu amo a Deus. Deus é minha prioridade. Ele deu tudo por mim e eu dou tudo para Ele. Nós acabamos de sair de uma conferência que dizia tudo para Ele. Mas sabe, eu sinto que para que essas marcas se tornem realidade na minha vida e na sua vida, nós precisamos parar de dividir a nossa vida. Porque nós insistimos muitas vezes em ter uma vida com Deus e uma vida. E a gente fica todo tempo medindo. Ah, será que eu posso dar mais um pouquinho? Será que eu não posso? Será que... A palavra de Deus é muito clara. Você viu aí os versos? Para cada uma daquelas afirmações de um crente morno, tinha um texto bíblico claro. Eu termino contando uma história que ele conta nesse livro. Ele mora na Califórnia e certa vez ele foi fazer uma viagem missionária na África. E vendo toda aquela necessidade, ele chegou, voltou para casa e falou com a esposa dele, nós vamos vender nossa casa. A gente vive numa casa muito grande, muito cara, nós vamos vender nossa casa, comprar uma casa na metade do preço, na metade do tamanho, e nós vamos pegar esse dinheiro e vamos mandar para a África. E aí ele foi e compartilhou com um amigo dele, o amigo dele falou, você é louco, você não pode fazer isso. E aí ele foi para outro amigo, e o outro amigo falou, você não pode fazer isso, e foi para outro, falou, não pode fazer isso. Ele falou, mas como não posso? Se eu leio a Bíblia e tudo que eu vejo é as pessoas dando, se quando eu leio na Bíblia, a Bíblia afirma para mim que as coisas desse mundo não têm tanto valor, qual mal eu tenho de viver em uma casa menor? Por que eu não posso dar? E muitas vezes nós queremos romper, mas somos tomados pela mornidão que está do nosso lado, e logo, logo o nosso fogo se apaga, e a gente se nivela na média. Queria te convidar a ficar de pé, para que você nessa noite se desafiasse diante de Deus. Eu fiquei desafiado diante daquele povo, tem muito menos condição que a gente, nós temos muito mais facilidade para fazer a obra de Deus.
muito mais facilidade para se engajar na obra de Deus. Mas às vezes ficamos segurando. Em Apocalipse, a palavra de Deus diz, contra a igreja de Laodiceia, diz: olha, vocês são mornos. Porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los. Melhor que você fosse frio, que você fosse morno. Se tem algo que Deus detesta e que o diabo adora, é um crente morno. Sabe por quê? Porque um crente morno, ele é ineficaz, ele não cumpre o propósito de Deus. Ele está dentro de uma igreja, talvez iludido em relação à sua vida com Deus, mas está ali sem fazer impacto, sem fazer diferença. Está ali, é o melhor inimigo, é o inimigo neutralizado. E o diabo se alegra com o crente morno, enquanto Deus fala: eu estou a ponto de te vomitar. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e se consagrar a Deus. Por que não? Você não pode ser conhecido como alguém apaixonado? Por que você não pode ser conhecido como alguém que se dedica? Por que você não pode ser conhecido como alguém que tem uma espiritualidade forte? Por que os nossos cultos têm que ficar vazios? Por que as pessoas acham que o jogo de futebol é mais importante que vir à igreja? Por que a gente se contenta em vir só no sábado e diz: ir 2 vezes é fanatismo? Por que a gente se contenta com pouco? Por que essa igreja aqui não está cheia? Nas nossas celas estão cheias de pessoas. Por quê? Se consagre a Deus nessa noite. Senhor Deus, coloca um louco amor no nosso coração, Senhor. Estabelece, Deus, um novo tempo nas nossas vidas, Senhor. Sim, Deus, nós já entregamos algumas coisas, Pai, mas eu creio que o Senhor quer nos levar além, Senhor. Tira os nossos olhos deste mundo, Senhor. Tira os nossos olhos deste mundo, dos problemas, de tantas coisas que vivemos aqui, que nos paralisam e tomam conta de nós, Senhor. Nos torna, Deus, apaixonados cada dia mais. Nos torna dedicados, comprometidos com o Senhor e com a sua obra, Deus. Um povo quebrantado, um povo apaixonado, um povo faminto. Eu declaro, Senhor, que nós alcançaremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós alcançaremos as 5.000 células, Senhor. O Senhor fez com aquele povo, Deus, que se entregou completamente. Não é por força nem por violência, mas é o fluir, é pelo poder do Teu Espírito que todas as coisas são geradas, Deus. Quebra, Deus, toda a mornidão no nosso coração. Nos constrange, Deus, quando a gente começa a medir o que devemos dar para o Senhor. Nos constrange, Deus, quando nós negociamos o nosso compromisso contigo, de te adorar, de vir na tua casa te adorar, porque estamos cansados, porque temos mais coisa para fazer, e entupimos as nossas agendas com coisas que não têm o valor que o Senhor tem. Nos perdoa, Deus, e nos transforma. Levanta aqui, Deus, cada um de nós, a começar de mim, Jesus. Faz essa obra no nosso coração, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Manifesta o Teu poder. Eis o Teu povo aqui, rendido com o Teu fogo. Vem se revelar a nós, Senhor. Vamos terminar esse culto declarando isso para o Senhor. Ouve o clamor, Senhor. Sara essa nação, Deus. Levanta, Deus, um exército apaixonado, Senhor. Levanta um povo, Deus, quentes com o Senhor, Deus. Levanta, Deus, cura essa nação, Pai. Nós dizemos não à corrupção.
Nós dizemos não à imoralidade. Nós dizemos não à criminalidade. Nós dizemos não à opressão. Nós dizemos não a essa economia fraca. Nós dizemos não aos altos impostos. Nós dizemos não, Senhor. Nós dizemos não, Jesus. O teu povo clama aqui nessa noite por um avivamento nessa nação, Senhor. O Senhor nos plantou aqui e o Senhor nos fará, ó Deus, influência sobre essa nação, Senhor. Oh, Senhor Deus. Senhor Deus, assim nós levantamos a nossa voz como profetas, Deus, na autoridade que há no nome de Jesus. Nós declaramos o país, o Brasil, um país mudado. Nós declaramos, Deus, mudanças de rumo nessa nação, Senhor. Nós declaramos, Deus, crentes avivados, igrejas comprometidas com a Tua palavra, homens e mulheres pregadores do Evangelho cheios da Tua presença. Oh Deus, nós declaramos uma economia mudada, oh Deus, uma política transformada, uma violência terminada, Senhor. Oh Deus, essa é a nossa oração nessa noite, junto, Deus, com tantos irmãos que fazem neste dia 29, Deus, um clamor por essa nação. Nos abençoa, Deus, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Se você concorda, fala amém. Dá um aplauso para Deus. Abraça o seu irmão e vá para casa em paz. Que Deus te abençoe. Aleluia. Teu amor é implacável, Deus.